Bom, gente, a partir da questão 5, a gente não está mais falando de alcanos, nós estamos falando de alcenos. A principal característica dos alcenos é que eles são hidrocarbonetos e esses hidrocarbonetos, eles possuem pelo menos uma ligação dupla, tá? Então, olha só, vocês precisam, quando vocês vão dar nomes a compostos de alcenos, vocês precisam primeiramente identificar a cadeia principal, ela é sempre a mais longa. Vocês precisam numerar a cadeia principal. Nos alcanos, a cadeia principal, ela era marcada pelo quê? Os números de carbonos, a gente numerava de modo que os carbonos que tinham ramificações, eles recebessem os menores números possíveis. Para os alcanos, a cadeia principal ela é numerada de modo que a ramificação ela receba o menor número possível. No caso dos alcenos, a prioridade não são as ramificações. No caso dos alcenos, a prioridade é a dupla ligação. Então, a gente vai enumerar o carbono de modo que o carbono que tem a dupla ligação, ele precisa receber o menor número possível. E a terminação N de dupla ligação, O de hidrocarboneto. Então, vamos lá. Na questão 5, ele pede para a gente desenhar essas estruturas. Eu quero lembrar vocês que os nomes desses compostos, eles são dados em ordem alfabética, ó, M, N, O, P. Olha só, A, B, C, D, E, tá? F, G, H, I, J, L, M, N, O, ok? Vai para frente. Ó, perceba que o tri, ele é um prefixo, ele não entra na contagem da ordem alfabética, apenas os prefixos que indicam o número de carbonos, ok? Então, vamos lá. A cadeia principal é essa daqui. Pente indica que são 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Ele indica que no carbono 4 você tem um metil. 1, 2, 3, 4. Ele indica que, ó, pente, N de ligação dupla, O de hidrocarboneto. Então, ele está indicando que no carbono 1 você tem uma dupla ligação, olha, gente. Ok? Ele está indicando que no carbono 1 tem uma dupla ligação. E se fosse no carbono 2? Ó, seria aqui a dupla ligação. E se aqui tivesse o número 3? Então, era no carbono 3 a dupla ligação. Então, esse número que aparece antes do N é o nome IUPAC para os alcenos. E esse 1, esse número que está entre o prefixo que indica o número de carbonos e o tipo de ligação, esse valor que tem aqui, o número do carbono aqui, ele vai indicar a dupla ligação, certo? Coisa que não acontece lá nos alcanos, tá? Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, gente, ó, depois que a gente faz isso, ó, 4-metil, dupla ligação, a gente termina com hidrogênio. Eu espero que vocês já saibam que quando eu coloco H3 é porque são 3 hidrogênios ligados a ele para formar 4 ligações com carbono. Então, aqui, ó, falta só um, ó, 1, 2, 3, 4, 2, aqui falta só um, aqui faltam 2. Beleza, vamos pro próximo. O próximo é dimetil but2-eno. Vamos lá, o que ele está indicando? É isso mesmo? Cadê a minha folha? Dimetil. Então, você vai ter que fazer, você vai ter aqui 4 carbonos na cadeia principal. Como é que a gente sabe? O but. Então, vamos lá, 4. 1, 2, 3, 4. Ó, ele está dizendo, ó, but é o número de carbonos, N é que existe ligação dupla, O porque é hidrocarboneto. Ele está indicando, gente, que no carbono 2 a gente vai ter uma dupla ligação. Então, vamos lá, o carbono 1, ó, essa ligação é do carbono 1, essa é do carbono 2. Então, aqui a gente tem uma dupla. Ó, but, número de carbonos, N tipo de ligação. O número que está entre o prefixo e o infixo, ele indica o tipo de... aonde está o carbono, qual carbono tem a dupla ligação. Então, aqui a gente vai ter 2 metis, tá? CH3. Tudo bem?
Ok. E onde foi que eu parei? Pronto. Dimetil. 1, 2, 3, 4. Buteno. Ok? Gente, eu tô achando isso um pouco estranho. Porque aqui tem um dimetil, mas eu acho que o erro tá na própria questão. Porque ele não tá indicando onde é que tem os números que tem esses carbonos. Certo? Então, essa questão B, ela tá muito estranha, porque vocês estão percebendo que ela não tem a numeração. São 2 metis, mas aonde? Então, essa questão, ela tá muito estranha, tá bom? Tudo bem? Mas vai que ficasse desse jeito aqui, tá faltando os números da frente. Tá? Dimetil, but. Ela não tá indicando onde tem os metis. Certo? Então, H3, H2. Ok? No item C, ele vai indicar o seguinte, X2, esse 2, ele é o que, gente? Vocês já sabem? Esse 2 aqui é o número de carbonos, aqui é o tipo de ligação. Ó, o prefixo, ele indica o número de carbonos, o N, que tem ligação dupla, o O, que é um hidrocarboneto. Esse número que está entre o infixo e o prefixo é o carbono onde tem a dupla ligação. Aqui é o nome da cadeia principal, aqui são as ramificações. Elas não são prioridades. A prioridade é que o carbono que contém a ligação dupla, ele receba a menor numeração possível. Isso quando a gente vai desenhar a estrutura. No caso dos alcanos, as ramificações são mais importantes, ou seja, você vai numerar de modo que as ramificações recebam o menor número possível. X, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, X. No carbono 4,4, a gente tem um dietil, 2 etis. 1, 2, 3, 4. 4. 4,4 de... Ó, vou botar aqui C2H5, indicando que são 2 carbonos, H2 e H3. 4,4 dietil, ok. 4,4 dietil, tá ok. No carbono 2 eu tenho um metil. No carbono 1, 2 vou ter um metil. Ok, no carbono 2 eu tenho um metil, no carbono 4 eu tenho 2 etil e no carbono 2, ó, indicando aqui, eu tenho uma ligação dupla. 1, 2, dupla ligação. Ok? Pronto, agora a gente já pode colocar os hidrogênios para concluir. Então, ó, H3, H2, H3, aqui já fechou, 1, 2, 3, 4 e ok. Pronto, bem fácil mesmo. Por isso que eu digo, não fiquem sem saber esse conteúdo, meninos. Vamos para essa D aqui. Ó, a cadeia principal, ela vai ter 8 carbonos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela está dizendo que no carbono 3, eu vou ter uma dupla ligação. 1, 2, 3, eu tenho uma dupla ligação. No carbono 5, eu tenho um etil. Gente, vocês estão percebendo que a ordem alfabética é de etil, ele vem antes do M no alfabeto, não é isso? Então, ó, no carbono 5 eu tenho um etil. 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho um etil. H3, H2. No carbono 6, 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 6 eu tenho H3. E no carbono 7 eu vou ter 2 metil. Ok? Então, a gente fecha com os hidrogênios, que estão bem fácil mesmo, dá para vocês fazerem. Tudo bem simples mesmo. Ok? Então, isso daqui foi questão 5.